Bom dia, pessoal, tudo bem? Chegamos aí em mais uma semaninha, o nosso vídeo semanal. Vamos lá falar sobre os astros essa semana. Eu sou a Mahata Ashtata, criadora aqui do canal, terapeuta, astróloga, taróloga. E então, se você está chegando aqui, muito bem-vindo, bem-vinda. Para quem está sempre aqui, desejo já uma ótima semana, uma lua nova incrível, já que esta lua nova está chegando. E esta lua minguante, esse feriado principalmente, a lua minguante vai até dia 13, no dia 14, então a gente tem hoje para amanhã já uma lua balsâmica. O que é uma lua balsâmica? Já, eu acho que ontem todo mundo já sentiu uma mudança drástica de energia, assim, uma coisa. Quem tá, a lua minguante em Leão, ela entrou em Leão, hoje ela está em Leão conjunto a Vênus, né? Hoje, 11 de setembro, um dia emblemático aí, né? A gente tem ali, amanhã ela vai passar por Lilith, então é bem balsâmica, a lua negra. A lua balsâmica é quando, hoje já de madrugada, agora que eu acordei 4 e pouco da manhã, ela estava bem linda no céu, né? Com Vênus ali do lado dela. Quem acorda cedo tem seu lado positivo, né? Ela estava bem brilhante, com uma estrelona assim na ponta, Vênus, brilhando assim. E ali eu fiquei um pouco tal, né? E voltei pra gente fazer esse vídeo aí nessa madrugada, logo cedinho. Bom, pessoal, é uma semana que essa lua balsâmica indo para a lua nova em Virgem, no grau 21, pede esse lugar da gente começar a ter, assim, foco. Mercúrio ainda está retrógrado, só vai sair da retrogradação no sábado, então a gente tem praticamente a semana toda ainda de Mercúrio retrógrado em Virgem. No sábado, acabou mais uma temporada de Mercúrio retrógrado, né? Marte continua em Libra, então trabalhando ali junto com Vênus para quê? Para que a gente encontre o caminho do meio, para que a gente encontre... Não é fácil essa paz interior, né? Vem a paz interior, mas não vem, a gente precisa buscar, né? Não vai vir nada. Se ficar esperando vir, só vai vir mais conflito, porque vem um monte de coisa para testar a gente, né? A gente tem muitos... Júpiter está muito próximo de Urano, quase numa conjunção perfeita, eles já estão em conjunção, né? Júpiter e Urano retrógrados em Touro, isso mexe muito com essa Vênus em Leão e com esse Marte que está em Libra. Então, é uma semana que por mais que a gente tenha essa lua nova em Virgem e esse Mercúrio retrogradando em Virgem, a gente tem muito essa força de Quirón, né? Porque ele rege esse lado do... Eu já falei sobre Quirón e que quanto Quirón, por ser o curador ferido, ele tem uma conexão com Virgem e com Mercúrio. Portanto, ele estando em Áries, a gente tem essa conexão com Marte. A gente tem que limpar e trabalhar. Ele ainda tá, ele vai ficar até, gente, esse Quirón em Áries, temporada longa. Da gente trabalhar o nosso lado masculino, que tá ferido, que tá ruim pra caramba há algum tempo. Então, desde quando ele entrou, acho que foi 2018, 19, já não sei mais, vai ficar até, acho que 28, 26, não, agora também não lembro. Procurem aí. Sei que vai ficar bastante tempo. Pra gente encontrar esse lugar de não guerrear mais, não competir mais, não lutar mais, não tem que lutar, tem que fluir, tem que deixar rolar. A gente é muito esse lado tá muito ruim da humanidade, mal internalizado, né? O masculino, por conta das guerras, por conta de um monte de coisa que aconteceu, num certo patriarcado que também demonizou o próprio masculino. Os homens estão feridos, os homens não podem chorar, os homens não sei o quê. Então, é a cura do sagrado feminino e do sagrado masculino. Quando vem o sagrado feminino é justamente para curar. A gente vive num lugar de dualidade, de polaridade. Então, quando a gente tem esse boom, tanto é que tá tendo o boom do masculino também, tem muitos homens buscando essa cura, porque tá ruim, né? E precisa integrar, precisa encontrar essa individuação. Só que esse encontro do masculino e feminino é dentro de cada ser humano, não é no homem ou na mulher, não, é dentro de cada um. Todo mundo tem os dois, né?
as duas consciências, masculino e feminino. E todos os planetas trabalham isso, e alguns são neutros, né? Alguns são bem... uns são mais... Mas a consciência está em todos, e alguns internalizam, englobam muito os dois, ou seja, a gente pode ver como um planeta mais neutro, principalmente os transpessoais, né? Mas vamos lá, vamos parar de complicar e vamos simplificar. Como é que tá essa semana? É uma semana que a gente precisa encarar o novo. Não tem, principalmente porque Mercúrio está fazendo a última limpa dele em Virgem. É o último momento de você revisar as coisas, o último momento de você olhar para trás e resolver esse passado, as relações Vênus já saiu de retrogradação. Você tem que encontrar consigo mesmo, seu lugar, o seu posicionamento, encontrar com essa impermanência que Urano e Touro está trazendo e se permitir o novo, né? Se abrir para aquilo que você realmente gosta de fazer. Touro, onde você quer estar, fazendo com prazer, com amor, então ali você vai ser abundante. Não tenha medo, é porque eu tenho medo de sair daqui, porque aqui é seguro, eu tenho... Esse papo para a nova era já não funciona mais, né? A revolução industrial já foi, a gente já teve que ser algo para poder sustentar a família, os homens, né, as mulheres. Então, o mundo está mudando, gente, não sei se vocês perceberam, mas aqui talvez a gente não veja tanto essa mudança quanto talvez os filhos, netos e bisnetos desta geração aqui, né? Eu não vou ver, minha filha talvez pegue um pouco, mas talvez os filhos dela e os filhos dos filhos dela, mas tudo que a gente conhece, da forma como a gente entende, esse lado de sustentar, de controlar, de manter o status quo, desse lado... E aí eu não estou falando de política, né? Porque a política tenta manter o status quo, seja o lado A ou o lado B. Eles tentam manter uma rigidez. A rigidez está dentro de qualquer tipo de ideal. Ela existe e tudo isso precisa ser quebrado, porque a gente precisa encontrar a unidade. Não temos unidade, né? Dentro do mundo dual existe muita polaridade, a gente precisa encontrar o centro é a unidade, né? Então a nova era fala um pouco sobre isso, da gente ser seres individuais, mas trabalhando para o coletivo. Então não adianta você ficar, eu tô bem, o resto, né? Ou eu não tô bem, e aí então ninguém me ama, ninguém me quer. Então, tá vendo? Os dois lados são lados egoístas. Você tá dentro de um cerne completamente distópico e não funciona. Tanto você fica achando nesse lado de virgem, o que é a cura? Porque a virgem, ele é a seleção. Ele vai selecionar, tirar o joio do trigo. É aquilo que Jesus falou, o momento de separar o joio do trigo. Mas a gente tem que olhar para esse joio do trigo dentro de nós. Não sei o que está acontecendo aqui de manhã. Os bichos começam a acordar. Então, quando você não separa isso dentro de você e você olha só para fora, você está num reflexo. A Lua está muito perto do Sol, né? Integrada ali com o Sol, num movimento de fazer uma limpeza do ego, para nascer uma nova consciência. O que é Virgem? É o florescer. É a semente que brota, é a semente pura. Virgem é a pureza do ser. Ou seja, quando o ser consegue sair, é um pouco dessa lótus que brilha e reluz ali na lama e tal. Quer dizer, você consegue dentro de porque eu não brilho, porque olha como é que tá o mundo. O mundo tá ruim. Nossa, o mundo não tá bom, não. Então, para que eu vou fazer uma diferença? Tá tudo ruim. Então, isso é um pensamento péssimo para essa lua nova, né? Quem pensa assim, tá ruim. Porque você tem que fazer a diferença no mundo e olhar para esse mundo com olhos mais puros, porque tá bom se você parar para pensar dentro de um lugar onde a gente vivia na Idade Média, onde as pessoas morriam e eram jogadas na rua e seus corpos decompunham ali, onde as pessoas passavam pela rua pisando em cocô, xixi, não tinha saneamento básico, o povo morria na praça pública, tava tudo... Não melhorou? Um pouquinho, né? Eu acho que melhorou um pouco, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda... Enquanto que melhorou na tecnologia, melhorou na constituição de, entre aspas, uma sociedade mais moderna, as pessoas ainda não respeitam a cultura e a religião do outro.
Quer dizer, uma coisa muito mais simples e singela. O que eu tenho que me meter onde eu não fui chamado, né? Por que eu ainda tenho que guerrear porque o outro prefere o listrado? Então, assim, como é que o ser humano pode ter evoluído tanto em um lado e ser ainda primitivo em outro? Onde eu tenho que ir lá e mostrar minha força e mostrar minha cultura na força para o outro, né? E não respeitar o que o outro sente, o que o outro pensa e o Deus do outro. Então, o Deus, ele faliu, né? O Deus dentro do homem, ele não... E não é o Deus, é o Deus interno do homem, não tá legal. Como é que eu posso usar o nome de Deus e usar um Rolex de 200 mil reais, subir num palco, falar, enquanto que o meu povo não tem dinheiro nem para pagar aluguel? Eu acho isso um absurdo. Então, e as pessoas simplesmente não veem isso, né? Isso é o que mais acontece, seja como for, seja qual hierarquia você quiser colocar. Você pode colocar isso dentro da religião, dentro da política. Enquanto tem alguém ali em cima, não ajudando de fato aqueles que o ouvem. Então, é diferente você pegar uma pessoa, um Luther King que subiu, que fez, que olhou, mas que também tinha suas questões, não era santo. Aí não tem santo, quem está querendo ajudar quem pode ajudar quem, né? Então é esse movimento, tipo, eu sei quem eu sou, sei o que eu posso fazer. Tem uma frase que é: quem está doente vai se curar e quem está curado vai trabalhar. É a frase da lua nova em Virgem. Se você está doente, vai se curar. Se você está curado, vai trabalhar, vai arrumar o seu propósito, porque, gente, Saturno tem peixes. Se você não colocar a sua espiritualidade na prática, se você não colocar, fora da caridade não há salvação, como diz Jesus. Se você não for, o que é a caridade? É o trabalho, é o servir de virgem. Vai servir e sim, entenda que o seu servir tem um valor. Não é o servir gratuito, não é um ficar andarilho pelo mundo. Não necessariamente. É você fazer o que você ama, com amor, dedicação e entrega, fé. Você está fazendo algo pelo divino, você não está fazendo algo pelo ego, de você chegar em algum lugar, de você ter um gol, né, uma meta, sucesso. Isso é do ego. Aí essa lua em virgem, ela não fala sobre isso, ela fala sobre o servir da alma, do espírito, né? Da alma a serviço do espírito, não da alma a serviço do ego, que a alma ela está dividida, ela está entre um lado e outro. Muitas vezes ela não sabe com quem que ela serve, né? E aí esse movimento é muito esse ponto de limpeza e purificação dos nossos próprios joio, né? Para a gente poder encontrar a luz ali do trigo, para a gente sempre florescer bonitinha dentro do nosso propósito. E sem julgamento, sem o alecrim dourado que nasceu no campo, sem se achar mais que o outro, que Virgem é esse lugar onde somos todos iguais, somos todos jardineiros de Jesus e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, esse chamado do fazer alguma coisa, ainda que você aos olhos da sociedade possa ser mais ou menos bem sucedido, porque aí você está se ai, não esqueci a palavra. Você está se rotulando, né? E essa rotulação aí, isso aí é péssimo. Se a gente entrar num momento onde todos somos iguais e todo mundo está recomeçando, porque às vezes até aquele que chegou lá no alto, que já conquistou tudo o que queria, chega um momento que ele se estagna, ele tem que dar um passo para trás e recomeçar. Se você está no meio do caminho, continua. Se você não começou ainda, dê o primeiro passo. Então, esse movimento dessa lua, não importa onde você está, o que você conquistou, zerou para todo mundo. E ainda que você não tenha chegado lá, vai, continua aí, né? Esse lugar da gente entender que a gente precisa se manter despreocupado, espontâneo, livre, né? Consciente, mas respeitando os limites do outro, entendendo que é eu comigo mesma, não eu me comparando com o outro. Esse Marte em Libra, com esse Quirón em Áries, é esse movimento de eu encontrar o meu equilíbrio e eu não ficar me comparando, mas ó o outro lá. Então, quando a gente pensa assim, eu também não consegui, mas também ó lá, ninguém conseguiu, você está atrapalhando o seu próprio processo, né?
E se você conseguiu e o outro não conseguiu, ele vai conseguir. E se você achar que você está melhor por conta disso, é aquele conto da tartaruga e da lebre. Uma hora a tartaruga passou você e você nem viu, porque você está se gabando que você está indo. Então, assim, é um movimento de também trabalhar muita ansiedade, da gente trabalhar o aqui e agora, né? Muitas curas acontecendo. A mente do ser humano tá ruim, né? Muito ruim. E de todo mundo, ninguém tá zerado, né? Eu vou falar aqui que, olha, às vezes tem que, você que tá no caminho, que você que tá aqui ouvindo isso, eu sei que você medita, eu sei que você tá na busca junto comigo. Quantas vezes a gente se perde, quantas vezes a gente sai da nossa disciplina diária de conexão, de autocuidado, aí volta e faz aquele exercício. Quantas vezes a gente vê que a mente está pulando etapas, está indo para frente, está se antevendo, está na ansiedade, volta. Estou pensando no que eu vou falar com a pessoa na sexta, volta para a segunda, né? A gente está aqui falando, né? Não é um planejamento, mas a gente está aqui meio que entendendo as energias, sim, mas a gente não está se ansiando a elas. Tanto que eu nem ponho esse vídeo muito antes, porque nada que traz ansiedade vai ajudar. Então é aquele movimento de, olha, pô, legal, eu tenho que ver o novo, eu tenho que continuar, eu tenho que encontrar algo que eu gosto, que eu me sinta bem no meu servir e que eu não preciso me preocupar com nada. O universo cuida do resto. Se eu tiver essa fé, Virgem, Peixes, Saturno está em Peixes, falando, se eu parar de resistir à mudança, porque a maior parte do ego está tentando resistir porque ele acha que a gente vai morrer. Por exemplo, você quer sair de um emprego que você está há 30 anos e não aguenta mais. O ego fala o que para você? Não faça isso, você vai morrer de fome. Nossa, aí a alma está assim, muda, pelo amor de Deus, sai daqui, tenta um novo, vai. Você gosta de fazer pastel, vai vender pastel, vai. Aí o ego tá ali, não, porque você vai morrer de fome. Então, você vai ouvir o ego ou você vai ouvir tua alma que tá tentando te libertar. Aí você que sabe. Então, essa semana é uma escolha muito intuitiva e esse Mercúrio retrógrado dando a chance para todo mundo de sair do mais o mesmo. Depois que ele entrar em normalidade, a gente meio que fica preso de novo, entendeu? Naquilo que a gente escolheu. Vamos se autodirigir com mais entrega, né? Sem impulso cego, gente, sem responsabilidades, né? Mas com esse lugar de intuitivo mesmo. Da gente ter uma capacidade de deixar de resistir, se abandonar ao divino. Mas o divino não vai te jogar num boteco, pra você beber até cair. O divino não vai te jogar num lugar que é perigoso. O divino não vai te jogar na balada, para você gastar todo o seu dinheiro no cartão de crédito e depois você não saber como pagar. O divino não vai te jogar numa discussão com o vizinho, mandando ele para aquele lugar. O divino não vai fazer isso. Isso quem vai fazer é como diz o meme, aí já é o demônio agindo. No sentido do seu ego, que aí você já, quando a pessoa se entrega para um lugar completamente, aí não é nem o ego, nem a alma, aí você já se entregou para a sombra total. A sombra ela é importante, mas quando você também não dá vazão a ela te põe enrobada para você olhar para ela. É aquele lugar assim, você não vai olhar não para mim? Ó, Lilith está em Leão. Você não vai olhar para mim não? Então peraí que você vai ver. Quem nunca se viu numa situação que eu falei, gente, como é que eu cheguei aqui nesse rolê? O que eu faço agora? Olhe para essa sombra. Você chegou por alguma situação onde você estava totalmente inconsciente, não dando a menor bola para as suas próprias necessidades instintivas, então você se tornou o quê? O próprio bicho em si. Então, o bicho em si você tem que olhar para ele, tá? Faz parte também. Claro que ele também tá um pouquinho ligado com o ego, que às vezes o ego ele tá tão brutão que é um lado mais assim, não há julgamento de nada. A questão é como você resolve isso, como você cura isso. Não adianta você fingir que não existe. Isso é outro problema. Foram as energias externas, foram os obsessores, tá, mas você deu passividade, né? Então, eu não sei como que eu bebi tanto e caí na rua. Alguma escolha ruim você fez, consciente. Aí depois o resto foi inconsciente mesmo, porque você deu passividade, né? Então essas questões mediúnicas estão muito fortes também essa semana.
que é aquele lugar que você não sabe como que você chegou lá. Então, tem que tomar cuidado, tá? Porque a passividade... Bom, é uma semana muito espiritual também, em contrapartida, justamente por causa desse Quiron, ou seja, uma semana onde a gente está aberto. Se a gente não fizer o nosso trabalho, nosso processo de cura, de conexão, de disciplina, de limpeza, de detox, disso, daquilo, a gente também vai dar abertura para a sombra nossa e do outro, acessar nossas energias e enfiar chip no nosso campo áurico e depois a gente não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Então vamos lá. Arianos, vamos ver assim, né? Uma mensagenzinha. Pacato, vem aqui. As nada, 5 de paus. 5 de paus fala que tem uma energia espiritual muito forte em você, que você precisa trazer para a consciência, né? Uma energia de luz, uma energia forte de purificação, de renovação, de abertura, de intuição, mas precisa abrir, não precisa ter medo, tem que sair da resistência. E aí, qual que é a resistência? Justamente esse lugar de sair do medo e se abrir para o novo. Então, o 5 de paus, ele fala muito sobre a resistência às vezes, né? E fala sobre um lugar de você tem vantagem. Como você usa essa vantagem? De uma forma manipuladora, né? Dando o seu poder para o outro. Porque às vezes o medo é tão grande de liderar, de ter sucesso no sentido de tá tranquilo, tá tudo fluindo. Não tenha medo das mudanças, das novidades que estão chegando rápido demais. Tá tudo bem. Então o 5 de paus, ele fala desse muita mudança, tem muita energia vital em você, ou seja, sucesso, prosperidade, magnetismo, mas como que você usa isso? Se você não usa, você pode ficar na contradição, você pode ficar gastando dinheiro à toa, você pode ficar sendo arrogante, né? Enfim, tentando ser muito individualista, egoísta, ou protetor demais, controlador demais. Então reveja aí, para você também não ir para um lugar de dominação das coisas, porque 5 de paus é bastante energia. Taurinos, e 2 de espadas, né? 2 de espadas aqui fala de muitas dúvidas também. Então, uma semana que tem algumas decisões para serem feitas e geralmente essas decisões elas vêm mais de fora do que de você. Então, ouvir a vida, ouvir para onde que a vida está te levando, também sem resistência, não entrar em conflito, discussão, meditar bastante, encontrar o caminho do meio, que vai ser desafiador, porque a tendência é mandar todo mundo para aquele lugar, mas às vezes você simplesmente não se enfia nos lugares que você não tem que ir. Vai para onde você tem que ir, mantenha a sua paz interior, porque senão vai ser mais complicado. Geminianos. Esse aqui é o Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas fala que tem uma energia ativa, de iniciativa e uma energia mental. Então, sim, é uma semana intensa, uma semana que precisa ter bastante foco, coragem, continuidade, né? Então, os geminianos, eles precisam ter coragem de avançar, de ir, só que também cuidado com o excesso de sede ao pote. Deixa que vai fluindo, mantenha sua mente bem direcionada para o que você tem que fazer, que o Cavaleiro de Espadas, a princípio, traz toda uma continuidade, ou seja, as coisas fluem, né? Cancerianos, 4 de espadas, repouso. Então aqui fala de repousar, de ter calma, né? De saber aguardar o momento certo. Então uma semana também de mais tranquilidade, estabilidade, presença, fazer com calma, pensar, tomar decisões com calma. Então uma semaninha que pode ser mais tranquila para os cancerianos. Canceriano, meu gato é canceriano. Ô Pacato, vem aqui, que você tá muito chorão. Leoninos, ó, 3 de ouros. 3 de ouros fala que é uma semana de fazer novos acordos, tanto para trabalho quanto para tudo. Então, o 3 de ouros é fazer acordos, diplomacia, olhar para o lado financeiro também. Então, uma semana pode ter abundância, pode ter coisas novas chegando, mas no geral, o 3 fala desse movimento onde precisa ter um equilíbrio, né?
para que as coisas fluam. Então, muito diálogo, muita capacidade de pensar estrategicamente, mas a princípio, 3 de ouros, as coisas meio que estabilizam, mesmo na loucura da impermanência, tá? Virginianos, aí ó, lua nova para vocês, ó, trabalho, tá? Bastante trabalho, dedicação, foco. É uma semana que vocês podem começar algo novo, que vai trazer bem-estar, satisfação. Então, bem coisas novas para os virginianos, né? É muito importante a dedicação, o fazer com amor, o fazer com entrega. Já que vai fazer, faça bem feito, porque senão vai ter que refazer depois. Então, eu sei que vocês não gostam de refazer nada, eu sei que vocês fazem tudo bem feito, então tudo que vocês forem fazer, com calma, que vai fluir também. Uma carta que pode trazer, com a dedicação de vocês, prosperidade, tá? Librianos, 4 de ouros, olha, cuidado com os apegos, Libriano, cuidado com a tendência a querer manter o status quo. Não é uma semana de segurança acima de tudo. O que você precisa é manter o seu autocontrole interno, né? E tomar cuidado com as suas finanças, as questões que você está organizando. Então, uma semana de organização de trabalho, dinheiro e tudo mais, mas sem ter medo das impermanências, tá bom? Escorpianos, Valete, criança de fogo, né? A criança de fogo traz muitas notícias, muitas novidades, é uma semana intensa também, com bastante novidades, onde é importante trazer a maturidade, consciência, para não tomar nenhuma decisão depois que vá se arrepender ou ficar numa oposição também, numa resistência. A criança precisa agir, né? Então você precisa de inspiração, incentivo. Pode ser que esse incentivo venha de outros ou a partir de você mesmo. Então se incentive a fazer coisas que você realmente gosta, que você realmente se interessa, que aí a semana vai trazer mais força, intuição para você, né? Então assim, busque novas alternativas, escorpianos. Sagitarianos, Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é bastante trabalho, então tem bastante trabalho. Foco, disciplina, é muito importante isso, porque senão você se desconecta das coisas que você realmente precisa fazer para evoluir. Então você se distrai, você se auto-sabota. Cuidado com isso. É uma semana que você precisa ter bastante empenho, dedicação e resiliência. Capricornianos, 2 de ouros, aí lá vem mudança para os capricornianos. Mudança, bastante capacidade de interação, é trabalho, é relacionamento, é família, tudo pode estar meio que num processão aí, mas o 2 de ouros, além de trazer essa necessidade de flexibilidade, de compartilhar, né, também traz essa unidade, essa fusão do masculino com o feminino. Então pode ser uma semana bem desafiadora. Aquarianos, criança de ouros, olha, para os aquarianos é uma necessidade de encontrar uma conexão. Precisa fazer coisas que traz produtividade, cuidado com ações improdutivas, onde vocês vão fazer e depois vão falar, o que eu estou fazendo isso, né? Então, para não ser uma semana de perder tempo, e tempo hoje é tudo, né? Então, vocês precisam encontrar foco também, ter essa inteligência mais apurada, para que vocês realizem aquilo que vocês realmente, né, aquilo que faz sentido, né? Também pode ter algumas transformações onde você começa a fazer algo novo, porque a criança de ouros é talvez um trabalho novo, enfim, né? E piscianos, 4 de paus. 4 de paus fala de comunhão, de encontro, conexão com o coletivo. Então você pode estar uma semana de conexão com pessoas novas, ou com a sua própria família, ou amigos. Então uma semana de encontros, onde o trabalho em equipe flui, você precisa de trabalhar em equipe. Então não fique aí querendo fazer as coisas sozinho, né? Então tem novas pessoas chegando na sua vida, onde você vai se encontrar, onde você vai sentir ali uma conexão, um acolhimento, tá bom? Isso pode trazer muita sorte e abertura também para você, tanto do lado espiritual, lado de prosperidade. Bom, pessoal, é isso tudo. Ficou maior o vídeo hoje, falei bastante, mas espero que vocês tenham uma lua nova incrível, de muitas curas, de muito trabalho, de muita novidade. Um beijo e até o próximo vídeo.